Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar agora mais uma live deliciosa do Escolha Ser Feliz. A gente sempre escolhe a dedo os temas e as pessoas que vêm conversar com a gente, sempre naquela mesma máxima nossa, né, de pessoas que inspiram pessoas e que nos trazem informações ricas, trazem informações que nos elevam e fazem com que a gente fique bem. A nossa convidada de hoje, ela é arquiteta, é uma grande amiga minha, uma pessoa extremamente iluminada, em quem eu me espelho muito, é a Daniela Barranco. A Dani tem um projeto dentro né, da carreira dela, do universo profissional dela, chamado O Mundo como Inspiração. É uma pessoa extremamente culta, extremamente viajada, já conheceu grande parte do mundo, e ela busca hoje, dentro desse projeto O Mundo como Inspiração, trazer para cada vez mais para a casa das pessoas esse lado mais humano, esse lado das experiências de viagens e que tornem o lar cada vez mais rico e cada vez mais com a cara do seu morador. Então, a ideia é muito de trazer esse lado mais humano para dentro dos projetos. E hoje a Dani vem conversar, compartilhar um pouquinho com a gente as experiências dela nas viagens, sobre o que as culturas dos diferentes povos podem nos agregar, nos trazer para engrandecer a nossa vida e o nosso dia a dia. A Dani já está online aqui, eu já vou convidá-la para entrar. Vamos esperar que funcione, né? Que a conexão não anda ajudando muito nos últimos dias, mas hoje ela vai ajudar. Deu certo. Oi, Mê. Oi, Dani, tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Seja Obrigada pelo muito, convite. muito, muito bem-vinda. Imagine, Obrigada. Dani. Eu que agradeço muito de você ter aceitado compartilhar um pouquinho. Não vai dar para compartilhar nem perto de toda a experiência que você tem, mas que você vai conseguir compartilhar um pouquinho dessa experiência tua com as inúmeras viagens que você faz com a gente, né? Você falou aí na apresentação que eu conheço uma boa parte do mundo, não, eu conheço uma pequena parte do mundo. A minha lista é muito grande ainda do que eu quero conhecer. Ainda é bem pequena a parte que eu conheço. Não, mas eu já conhece muita coisa, né? Então, realmente, assim, você já Ah, sem viajou dúvida. muito, já conheceu muitos lugares, é claro, né? A gente sempre, quanto mais a gente viaja, mais a gente quer viajar e mais coisas e culturas diferentes a Assim, gente de quer conhecer. objetivos eu ainda tenho vários, isso que eu quis dizer, que ainda tem muita coisa para atingir, né? Claro que a gente sempre tem coisa nova para conhecer, mas dentro dos meus objetivos ainda tem muita coisa para aprender, para evoluir. Dani, me conta. Primeiro, acho que vamos contar um pouquinho desse teu projeto, que é o Mundo como Inspiração, que realmente nos trouxe e traz todo um olhar diferente para a arquitetura relacionada às experiências de viagens, né? O Mundo como Inspiração nasceu como uma consequência, não foi nem uma coisa, você sabe, desse nascimento, ele não foi nem muito pensado, ele aconteceu assim, porque as minhas viagens, claro que primeiro de tudo são porque me dão um prazer gigantesco, porque eu gosto, mas eu trago muitas lições, né? A gente viaja e nunca volta do mesmo tamanho. A gente sempre evolui um pouco, eu acho. Procuro trazer lições que me aprimorem, que me melhorem, não só como pessoa, mas muito como profissional. Eu tento trazer lições de construção, de maneiras que as pessoas usam os ambientes, mudar o meu foco, né? Eu tento um pouco, no Oriente é uma coisa muito diferente. Europa a gente não vê tanta diferença, mas quando você vai para a Índia, quando você vai para o Sri Lanka, e quando você vai para as Filipinas, você vai ver coisas muito diferentes. Então, isso me dá um outro olhar sobre a arquitetura, a decoração, o modo de viver, e junto com isso, eu trago ensinamentos valiosos de valorização do ambiente, espiritualmente falando, religiosamente falando, e se veja, independente da religião, porque eu já fui para país muçulmano, país de origem judaica, para hinduísmo, budismo. Então, eu nunca vou com um pré-conceito, senão nenhum destino vai ser bom, né? Então, você vai talvez para Nova York fazer compra, mas eu vou sempre tentando ir como uma folha em branco e deixo os meus preceitos em casa.
tá? Apesar que hoje em dia eu tenho cada vez menos. Quanto mais eu viajo, menos eu tenho. Eu consigo ver beleza e aprendizado em tudo, e acho que todos têm uma parte certa. Todas as religiões, todas as culturas têm partes lindas, maravilhosas, entende? Então, eu trago isso para o meu modo de criar, ali, de trazer para a minha vida como lição, eu trago para o meu modo de criar, de ver a minha profissão, de colocar isso em colocar isso no dia a dia das pessoas. Eu tento transmitir isso nos meus projetos e tento passar isso um pouco para os meus clientes. Sim, sim, e tem feito isso com maestria, porque os resultados têm ficado lindíssimos. Dani, queria saber com você, assim, a gente conversa várias vezes sobre isso e a gente percebe, assim, existem vários lugares do mundo que nos despertam a religiosidade, despertam de alguma forma a nossa espiritualidade. Mas pelo que você tem me trazido, principalmente no Oriente, você foi muito impactada, né? Eu sugiro até que a gente comece falando por Bali, e você conte um Tá. pouquinho pra gente de toda essa experiência que você teve lá. Porque assim, eu sou uma pessoa de educação, cresci católica, casei com um muçulmano, que é sócio de um judeu, que sempre convivemos todos muito bem, muito juntos. Então, são religiões que eu tenho muito convívio, muito, assim, catolicismo, muito conhecimento. Então, para mim, a parte do budismo, do hinduísmo, é tudo muito novidade. Eu não esperava tudo que despertou em mim, entendeu? Assim como eu sabia mais ou menos o que eu ia sentir quando eu fosse no Vaticano, me emocionei gigantemente quando eu fui para Israel, mas você ir para essas outras culturas é um banho de novidade, de enriquecimento, né? Bali, por exemplo, é uma das ilhas, né, da Indonésia, é uma ilha de pessoas extremamente alegres, simples, simpáticas ao extremo. Tá? Uma religiosidade muito grande. A maior parte de Bali é hinduísta, certo? Eles têm, assim, é muito engraçado, porque Bali é um caos. Como você sabe que a Índia é um caos, lá também é um caos. Tem moto na calçada, tem cachorro na calçada, gente na calçada e oferenda na calçada. Então, você tem que andar no meio de tudo isso. E para não pisar na E não oferenda, porque a pode oferenda chutar a oferenda, exatamente. Deus o livre! Deus o livre! Um dia eu quase pisei numa, quase morri. Bebi 10 vezes. Meu Deus, o que será que pega em mim se chutar esse negócio? Só que você compete com todo mundo numa calçada desse tamanho. Passa moto carregando coisa, entendeu? É assim, um caos feliz. É um E caos lanche, feliz, segundo a Flávia. engraçado. Hã? E lanche também. Motolanche. Tem todos os tipos de motolanche. Aí, a minha filha tá querendo dar algum palpite enquanto eu tô falando, filha. Não vai dar. Desculpa, ela quer que eu abaixe a câmera. Mãe, você tá aqui, ó. A gente tá aqui. Desculpe. Essa coisa da gente ficar em casa, trabalhar em casa, é uma coisa boa, né? A gente tem filhos que dão palpite, tudo bem. Bom, se você tiver corpo da vida, desculpa. Então, em Bali, existe um costume arraigado em todos os lugares de Bali, e que eles colocam oferendas na frente das casas, das suas lojas, dos seus escritórios, na frente de tudo tem uma oferenda. Todo dia tem uma oferenda. Eles colocam as oferendas para agradecer, tá? E se a oferenda é colocada no chão, é para espantar, para afastar os espíritos ruins. Se ela é colocada no alto, ela é para os espíritos de luz. Então, ela tem significados na posição dela. Geralmente tem flor, às vezes tem dinheiro, tem cigarro, até eu não sei o que mais que tinha também. E doce também tem. E aí, as casas têm uma constituição que eu só vi lá, não vi em nenhum outro lugar. Toda casa tem um templo antes da casa, na frente, na entrada da casa tem um templo. Na frente da casa. Uhum. Todas as casas têm um templo na frente. Pequeno, médio, independente. Tem um templo. Então, a primeira coisa que você enxerga é esse templo. Você não enxergar a casa em si, entendeu? E o costume balinês é que toda a família mora no mesmo terreno, junto. Eles moram todos juntos. O avô, o filho, o neto, o bisneto, eles vão todos nesse. E essa entrada pertence a todo mundo, certo? Então, templo é uma coisa que tem mais do que casa. Porque tem templo em todas as casas e fora as casas com templo, tem os templos. Muitos. Então, tem templo até não poder mais. É claro que das casas a gente não entra para visitar. É um país extremamente religioso. Uhum. É extremamente espiritualizado.
muito espiritualizado, sabe? As pessoas têm uma humildade na demonstração da religião delas. É uma coisa muito, muito bonita. Eles andam com essas oferendas na mão e se você vai num templo, a primeira coisa que eles fazem é te dão uma oferenda para você colocar. Você não precisa nem pedir. Eles já te dão uma oferenda para você colocar lá no templo. Então, eles querem que você também tenha esses bons fluidos, entende? Eles já te dão essa ligação com o bem. Seja lá para quem vier perto deles, eles vão fazer essa mesma oferta, sabe? Então, é tudo muito colorido, muito vibrante. A arquitetura em Bali, ela tem uma coisa um pouco vietnamita também, ele tem bastante vermelho, colorido. As partes de madeira esculpida são enlouquecedoras. Dá vontade de você pegar um templo inteiro e trazer para casa. É demais. É demais. Para quem conhece o Spice Market em Nova York, o restaurante, que eles pegaram um templo e puseram no barracão para fazer o restaurante, é aquilo, tudo esculpido e que você não consegue perder os detalhes. É tudo muito lindo. Muito. Além de uma natureza, de uma água maravilhosa, que todo mundo sabe que Bali é famoso, os surfistas vão para Bali e tal. Então, ela tem esse contraste ainda que é muito lindo. E é um povo que vive, é muito bem-humorado, eles são muito alegres, né? Muito As receptivos. principais religiões lá, porque em que eles acreditam? Porque eles têm uma alegria que realmente é exemplar, é contagiante. O hinduísmo, na verdade, tem muitos deuses, né? Então, eles acreditam em vários deuses e acreditam, daí quando a gente for falar da Índia, eu vou falar na verdade, que a vida é um karma, é a lei de atrair aquilo que eu dou, certo? Então, se eu passo alegria, eu vou receber alegria. O meu karma vai ser melhor na outra vida se eu viver melhor essa, certo? Então, a maior crença deles é essa. Então, eles têm sempre uma gentileza para você, um sorriso, porque é a lei do retorno. Então, eles vão te tratar da maneira que eles gostariam de ser tratados. Mesmo naquele caos, todo mundo buzinando, carro, caminhão, aquela coisa toda junta. Aquilo nunca tem uma ofensa. É uma coisa caótica, só isso, né? Junto de uma Eles têm pobreza, algumas razões para viver estressados, né? E não vivem. Não vivem. Isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa... Eu, se tivesse que dirigir na Índia, eu seria a pessoa mais estressada do planeta. Sem dúvidas, sem dúvida. Dani, e assim, Bali realmente é um país mágico, né? A gente vê que realmente as pessoas, elas voltam de lá muito transformadas. Como foi esse retorno Bali para você significa a e ilha dos outros deuses, lugares te né? marcaram? Eu acho que cada vez que eu retorno de uma viagem, eu volto apaixonada. Quer dizer, nada me apaixonou até hoje na vida de viagem como a Índia. Nada, 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 nada. Tá bom que foi a última que eu fiz, mas nada me deixou tão encantada, tão enlouquecida como a Índia. Eu quero voltar muitas vezes para a Índia. Mas assim, Bali eu trouxe de Bali essa riqueza, essa coisa de que a casa é um ambiente familiar, sempre é um ambiente com os templos, porque tem templo na entrada, porque a casa é um ambiente sagrado, né? A nossa casa é o nosso templo, é uma maneira. Aí em todas essas culturas que eu fui da Índia, que eu sempre trouxe mais enriquecimento de ver a casa da gente como um abrigo, um templo, um lugar divino. Isso é uma coisa muito importante para mim. É assim que eu vejo os ambientes. E eu acho que agora na quarentena muita gente tem percebido que talvez não visse sua casa dessa forma, sua casa não estivesse preparada dessa forma para você viver nela, né? E para É a você ressignificação, né, da casa. a ressignificação. Eu acho que tem muita gente que só passava em casa, não vivia a plenitude do ambiente que vive. Então agora acho que as pessoas estão percebendo faltas muito grandes. Ó, a Flávia está aqui pedindo para você contar do posto de gasolina. Posto de gasolina é uma coisa muito engraçada em Bali, porque tem muita moto. Então, não é posto de gasolina. É uma estantezinha feita de ripa na rua, com um monte de garrafa com gasolina. Tipo garrafada, sabe? Sim, garrafa de qualquer coisa, vazia, com gasolina. Então, você compra a garrafa. É uma garrafa que você compra lá. É muito engraçado. Isso rola. Isso rola. Eu falei, imagina encher um caminhão, como é que faz esse negócio? Aí tem posto muito longe, mas no lugar, assim, para caminhão vai ter num posto longe, mas assim, na cidade, onde você passa, na cidade das estradas de terra, tudo, é tudo assim. Só aquela estantezinha feita de ripinha e cheio de garrafa. Garrafa de vodka, de que for, tudo vazia, cheio
de gasolina. É de morrer de rir. É muito engraçado, muito. É uma coisa Dani, assim como que você eu só estava vi falando lá. assim, que o lugar que mais te transformou, que mais te marcou, foi a Índia. Acho que vamos mudar um pouco o nosso roteirinho inicial que a gente tinha mapeado e vamos entrar na Índia, então, porque é Você realmente o que você prefere? diz que é o que mais te A gente tinha marcou, né? conversado e Então, conversado do Sri Lanka antes, talvez, porque o Sri Lanka eu tenho um pouco para falar, que a Índia eu tenho bastante coisa para falar. A então Índia voltamos para o Sri Lanka. A o Sri Índia Lanka, é onde você vai, realmente você vai entrar mais em não vou, detalhes, você né? vai ter que me mandar parar de falar daí. O Sri Lanka, na verdade, seria quase uma continuação da Índia, uma ilha para baixo da Índia, né? Só que não é hinduísta, a maioria é budista, tem bastante muçulmano, mas a maioria é budista. Então existe uma diferença gritante na limpeza e na ordem, na organização, que já vem do preceito do budismo, entende? Então o Sri Lanka é limpo, não é caótico, não tem esse caos absurdo por causa do Trânsito, budismo, nada né? disso. Então, a religião interfere em todo o meio urbano, em tudo, veja, porque é a religião que dita essa organização, entende? Então, isso reflete no todo, no ambiente que você vive, não é aquele caos absurdo. O Sri Lanka é muito mais organizado, muito mais. É um país que foi colonizado pelos ingleses, que é o antigo Ceilão, onde nasceu o chá, que o inglês tanto ama, né? Vem do Ceilão, que hoje em dia é o Sri Lanka. Então, uma parte importante de se visitar no Sri Lanka são as fazendas de chá. E nós ficamos num hotel maravilhoso, que são casas de fazenda separadas. Você fica numa única casa. Nós estávamos em 9 mulheres, eu acho, agora não me lembro, numa única casa, com o teu chefe de cozinha, com o teu mordomo, com tudo. A casa é tua. Então, você está dentro de uma fazenda de chá. Hotel Heritage, a palavra que me lembrando. É uma coisa maravilhosa. Você vai colher a folha de chá, vai ver a produção. Então você entra na cultura com roupa colorida. É uma coisa muito linda, é muito, muito lindo, sabe? Então, os templos são muito diferentes no Sri Lanka, por causa do budismo, é tudo muito diferente da Índia, entende? E a comida consegue ser mais apimentada também. E esse ritual do chá, você falou para mim que é algo maravilhoso, né? É uma experiência muito bonita, muito, muito bonita. Eu que gosto de chá, então, particularmente, foi muito mais. A vivência, o fato de você estar numa fazenda antiga de chá, onde realmente produz chá, de você ir lá colher a folha, você ver como que ele é feito, é uma coisa tão bonita. Você entra na cultura das pessoas, entende? Como aquela produção toda, aquela fazenda tem a escola para os filhos dos plantadores, dos colhedores, tem toda uma estrutura, então a gente conhece tudo aquilo. É uma experiência muito bonita, muito. No Sri Lanka, a gente tem muito contato com elefantes, eles têm um cuidado muito grande com o elefante, tem orfanatos de elefantes, tem santuários de elefantes, muito bonito, muito lindo. Nossa, deve ser mágico. Sri Lanka eu não conheço, mas deve ser lindo. Eu lembro que você comentou muito dessa questão do ritual do chá, né? E É, realmente é um choque de cultura muito grande, né, Dani? muito. Não é um choque como a Índia, mas é uma cultura muito diferente, sem dúvida, né? Mas a Índia ainda é mais brutal. Você não sente essa brutalidade no Sri Lanka, não. Não. Sri Lanka é mais um pouco mais ocidentalizado em algumas coisas, entende? Mas te marcou bastante também. De lá, o que você Muito. A gente realmente sempre tem a aprender. mais lembra, assim? O que mais te tocou lá? Aí eu gostava do colorido dos monges andando na rua, aquilo é tão lindo. Aqueles monges da vida inteira, né? Vivendo só daquela roupa, daquele jeito de vida, aquela simplicidade, aquele colorido amarelo, laranja, vermelho deles, assim, é uma coisa que me marcou uma visão tão linda. Aquele povo colhendo as folhas de chá com aqueles sacos amarrados nas costas, tem um cesto amarrado nas costas, que dá um visual tão lindo naquilo no meio da plantação. É tudo muito bonito. O budismo em si é muito lindo, muito. Vamos falar da Índia? Vamos falar da Índia. Que foi o que você Vamos disse, lá. até para quem tá entrando agora, que foi a viagem que mais te marcou na vida foi a tua viagem para a Índia. Então,
Flávio, a Flávia está aqui acompanhando a gente na live também, né? E que esteve com a Dani lá e também várias outras vezes. Então, Para quem não qualquer sabe, a Flávia coisa. que organiza minhas viagens e que viaja comigo. Eu viajo com ela. É, Isso. então, assim, a Flávia, fique à vontade também para pontuar algumas coisas aqui, porque vocês viveram essa experiência juntas, né? Então, conte Sim. pra gente, que a Índia eu também não conheço, e você já me contou de uma forma muito especial a viagem para lá, Dani. A Índia, assim, eu conheci uma parte muito pequena da Índia. A Índia é muito grande, tem muita coisa para conhecer, mesmo tendo ficado É um 17 país dias. imenso, né? É um Uhum. país imenso de contrastes muito grandes, dependendo da região que você vai, tem muitos contrastes, né? Então, nós fizemos o Rajastão, certo? Fomos até Agra para ver o Taj Mahal, fomos a Rishikesh, que nós ficamos num hotel, num spa na base do Himalaia, e fomos até Varanasi, que é assim, o lugar mais surpreendente do planeta, eu acho. Isso, para todo mundo que foi para Varanasi me fala isso. E não é um lugar para qualquer pessoa visitar. A Índia é para todo mundo e eu acho que todo mundo deveria conhecer a Índia. Varanasi não é para todo mundo. Varanasi é um ritual pesado e tem gente que é muito sensível. Então a gente tem que saber se a pessoa tem esse perfil para conhecer, né? Então a Por região do que não é para todo Rajastão, mundo? porque o Varanasi é a cidade sagrada deles, né? É onde eles vão em peregrinação, na beira do Ganges, onde ficam as escadarias, os ghats, tá? Que as pessoas ficam, no amanhecer, elas ficam se lavando no Ganges, rezando no Ganges, lavando roupa, tem bicho comendo, a vaca comendo, o cachorro comendo. E na beira do Ganges, num ponto, tem um crematório, que é o crematório que todo o hinduísta ele tem que ser cremado, né? Para ele poder ir para o céu, supostamente, ele tem que ser cremado. Então, o lugar correto que te dá uma passagem direta para o céu é ser cremado em Varanasi. Então, muitas pessoas de idade vão para Varanasi para passar seus últimos dias, para garantir que elas vão ser cremadas lá. Esse crematório é na beira do rio. E aí você vê, tem uma embaixo e um em cima sendo cremado. E aqueles caras vêm com a bacia de cinzas das pessoas e viram no rio. Aquilo que eles saindo fumaça, vira no rio, entendeu? E ali, antes de cremar, eles jogaram as flores, o manto que a pessoa tinha, ficou também na beira do rio. E aí tem a vaca comendo um pouco de flor, o cachorro cafungando ali num pouco de cinza que caiu antes. Isso tudo muito misturado. E se a pessoa que morreu for uma criança de menos de 5 anos, uma mulher grávida, um leproso, tem alguns pontos, ele não pode ser cremado. Tem que ser colocado inteiro no Ganges com uma pedra. Então, eu, graças a Deus, não presenciei, mas tem amiga que viu fazer isso Para com ir uma lá criança. Então, para acho ir que pro isso é fundo. chocante. Uhum, uhum. Então, isso é chocante. Ver uma criança se colocada no Ganges com uma pedra, quer dizer, Sim. é impossível isso não ter marcado, entende? Então, não é um lugar que todo mundo se sente à vontade. Eu achei aquilo maravilhoso, assim, uma coisa inesquecível. Aquele povo que a gente pega o barco, pega um barquinho antes do amanhecer e fica de frente para essas pessoas que estão rezando nos gates, nessas escadarias, né? Então você vê aquele colorido, aquela fé com que as pessoas estão ali, elas não estão olhando para você, para o outro, elas e o Ganges. O Ganges Sim. como a mãe Ganges, a Totalmente purificadora, o concentradas. caminho, totalmente concentradas, entende? Tentando atingir a sua própria iluminação, o seu próprio crescimento. É uma coisa muito linda. É lindo porque você vê muita gente. É muita, muita, muita gente ali naquele rio, entende? Então, assim, tem gente pondo oferenda, tem gente acendendo vela, tem gente rezando. Isso, gente tomando banho, né? Passando sabão, assim, gente lavando roupa. E tudo naquele rio tem que aceitar, né? O rio tem que aceitar. Ele chega a ser de uma sujeira inacreditável, porque imagina que ainda vão as cinzas das pessoas também no Ganges, né? Então, é um lugar de contrastes e choques, porque ele te liga a essa pobreza, a essa divindade, à morte, né? E tudo com ruelas, com trânsito caótico, com muita, muita, muita gente. Então, é um lugar Mas é uma coisa que que você traz, assim, essa questão da eu miséria voltaria. extrema. Eu, Essa inclusive, questão da voltaria miséria para extrema, porém, assim, o grande contraste é que não tem violência. A segurança nenhuma, funciona. nenhuma. Nós estávamos em 11 mulheres, 11?
Flávia já vai me corrigir, ó, eu tô boa hoje de cabeça. E a gente não sentiu em nenhum momento medo, perigo, nada. Porque eles acreditam nessa lei do karma, né? Então, se eu vim pobre dessa vida, nós estávamos em 12, se eu vim pobre, era o meu karma. Eu preciso evoluir. Se eu não melhorar nesta vida, não fizer o bem, eu na outra vida virei pior. Então, se eu vim deficiente, paralítico, pobre, o rico, seja o que for, é porque eu atingi esse nível. Meu karma está nesse nível. Eu preciso evoluir. Entende? Então, se eu roubar, se eu for violento, eu não vou evoluir. Eu vou vir pior na outra vida. E a lei do retorno, o que eu faço, eu recebo. Né? Então, a religião ditando um comportamento de todo um país. Porque se imagine se não fosse pela religião, como que a Índia ia ser segura com tanta gente e tanta pobreza? Eu acho você que, comentou né, muito dessa questão poder. do brilho nos olhos das pessoas. A fé realmente é algo E inabalável, assim, né? inabalável. É uma lição que a minha história, a minha bagagem é só minha. Entendeu? Eu não posso viver a tua. Por mais que a gente hoje em dia, nesse mundo globalizado, olhe tanta gente que tem tanta coisa, às vezes é só fake, né? É só na imagem. E eu podia ser melhor, eu queria conseguir isso. Na verdade, é uma lição, porque a tua história é a tua vida. Você tem que progredir dentro do teu karma, do teu ser, da tua opção, entendeu? Então, isso é uma lição que vem, que traz a gente muito maior de lá, muito. As pessoas são receptivas, são carinhosas. Se eles veem uma mulher loira, então eles querem tirar foto, eu tenho foto com várias famílias indianas. Eles são muito Quase calorosos, tem que dar entende? São autógrafo. muito queridos. E tem uma arquitetura rica, 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 porque em contraponto dessa miséria, tem o Rajastão, que é a região dos Marajás, dos reis, né? E aí lá você vai fica num castelo, num palácio de Marajá, que metade é hotel, metade ele ainda mora, que tem mais de 250 ambientes a casa dele. Né? De uma Impressionante. suntuosidade, de uma riqueza inacreditável, que fica a coleção de carro dele na porta, no dia especial de festa e tal. Então, é um contraste, você sai da porta do Palácio do Marajá, aquilo é esgoto a céu aberto, é criança brincando no esgoto, e você não sente essa pressão, essa coisa de mal-estar, entende? Não, É não se uma percebe isso. aceitação muito grande, é uma Muito, resiliência muito grande, é uma fé muito muito. grande. É uma fé que, assim, eu não sei se eu consigo atingir isso nessa vida, entendeu? Eu acho que é por isso que eles meditam tanto, eles fazem, né, eles têm todo um processo de aceitação, de evolução, acho que para poder conviver com isso tudo, né? O Flávio está falando, a vaca que é sagrada, que senta onde ela quiser, né? Se ela sentar no meio da estrada, ela senta, a gente dá a volta e acabou. A vaca é mãe, ela é provedora, então ela é santa e ninguém mexe com ela. Onde ela ficar, ela ficou. Pode ser no meio do pátio. Vaca na estrada? Tem. Aí você desvia, não faz nada, aí deixa a É vaca lá. comum isso? Vaga sentada na estrada? Pena que eu não consegui aqui anexar a foto para poder mostrar para você que eu queria ter anexado aqui. Que a Flávia falou que dava para anexar a foto, mas eu não consegui. Porque eu queria mostrar para vocês um pouquinho dessas fotos que mostram as vacas e vários bichos no meio da rua. É muito interessante. E dentro do que te transformou na Índia, quais são as principais lições que você trouxe na mala de volta para o Brasil? De tudo isso, desses contrastes, da fé, da resiliência, de tudo. Nossa, eu trouxe muitas lições. Na arquitetura, eu trouxe lições gigantescas. Quando eu visitei o Taj Mahal, eu nunca imaginei que uma obra arquitetônica, de construção, de pedra, cimento, conseguisse transmitir amor, leveza, paixão, entrega, idolatria. Uma obra. Ela transmite isso tudo sem você precisar saber a história, entende? Você vê aquele mármore todo recortado como se fosse uma filigrana, como se fosse um rendado, a preocupação dele ser branco para refletir a luz do pôr do sol, do nascer do sol. Você transmite com uma obra de materiais tão pesados e tão frios um sedimento tão caloroso e tão nobre.
Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi no Taj Mahal, foi essa grande lição que eu tive, sabe? Meu Deus, que capacidade é você projetar algo que transmita isso ao ser humano. Tem uma série de coisas que a gente sabe que ajudam essa concepção de acabamentos e de materiais e tudo, mas é uma bruma que fica em cima, é um jardim, é uma história toda linda de um homem que se apaixonou por uma mulher, que morreu cedo e que ele só viu o fim dessa construção, ele viu essa construção preso pelo próprio filho, ele só foi encontrado depois de morto. Então é uma história triste, mas que passa na arquitetura uma coisa Repleta muito de amor. linda. Repleta de amor, e assim, eu nunca tinha visto uma obra que transmitisse isso, entende? Apesar de dizer, é tão Quanto comercial, tempo as o Taj pessoas vão pro Mahal Taj levou para Mahal. ser feito, Dani? Quanto tempo de 22 construção? anos. 22 anos. É isso? Beijo, Eu acho que é isso. Nelson. Bem-vindo. 22 anos. 22 anos, 20 mil artesãos trabalhando. Com Nossa, é gente de muita todos os coisa. lugares, e por incrível que pareça, a mulher dele era muçulmana. Então tem uma mesquita, mesmo num país, né, de hinduísmo, ele é todo muçulmano, a construção muçulmana, porque ela, a esposa do Shah Jahan, era persa, era muçulmana. Então ela tem uma constituição um pouco diferente das outras, né? Das construções em si, que tem aquele arenito rosa, avermelhado, lá tem o mármore, que é uma coisa muito diferente do resto. Então, isso foi uma lição arquitetônica muito grande, muito grande. Assim, os significados das coisas também são muito importantes para eles dentro de todos os lugares, né? E como pessoa, eu acho que a gente é tão pequeno, tem tanto para aprender, e que pessoas, por mais miseráveis que sejam na Índia, são muito mais evoluídas do que eu. Com o estudo que tive, com as oportunidades que tive, eu não consigo chegar na metade de um indiano mais pobre que seja. Eles têm uma visão, uma aceitação, um conhecimento da alma humana e do mundo de uma maneira que eu achei muito linda, muito. Você voltou de lá transformada, né, Dani? Você disse que realmente a viagem te transformou muito. A Jô, Nicolau. Oi, Jô. Beijão para você também. Tá aqui comentando da ilusão de ótica na fachada do Taj Mahal, que é surpreendente. Sim. Na verdade, a arquitetura tem esse grande poder, né? Na verdade, a gente tem o poder de fazer uma ilusão de ótica, a gente tem o poder... não precisa ir longe para pensar. Você sabe por que a porta da Igreja de São Pedro, no Vaticano, é tão grande, tão alta, tão alta, tão alta? Para as pessoas se sentirem pequenas diante da fé. Para você chegar na frente daquela porta gigante e se sentir minúsculo. Então, a arquitetura tem um poder muito grande. A gente visitou um templo na Índia que tinha 1.500 colunas esculpidas em mármore. O templo é uma coisa surreal de linda. E dentro desse templo, com essas 1.500 colunas, uma única coluna não era reta, era torta. Tá? Ela era levemente inclinada. Por quê? Para mostrar que o homem não é perfeito. A perfeição é só para a divindade. Então, para a gente olhar e ver que a gente não tem a perfeição, que a gente nunca vai atingir a perfeição. A perfeição está reservada para a divindade. A gente está aqui para crescer e para evoluir. Então, a arquitetura dando uma lição, uma transmissão no meio da fé. Então, isso são lições como profissional que, assim, nunca me passaram pela cabeça. Né? Que são surpreendentes. Que são demais. E olha o significado lindo que uma simples coluna torta tem. Levemente inclinada. Um elemento arquitetônico que te passa uma mensagem tão grande, né? Exatamente, exatamente. Então, isso a gente vê nessas culturas muito forte, entende? Esse poder que tem dentro da construção, dos templos, dos palácios, de transmitir sensações que eu nunca tinha sentido antes. É muito lindo. O que mais temos para falar sobre a Índia? E também a gente teve a experiência que eu tive nós estivemos em Rishikesh, no Ananda, a gente ficou no hotel, no spa no Ananda, que é na base do Himalaia. Então, lá foi tudo diferente de tudo. Foi depois de fazermos o Rajastão, a gente ficou num lugar que é um centro de yoga, que fica onde nasce o Ganges. Então, é um lugar sagrado, Rishikesh é sagrado, tem uma cerimônia na beira do Ganges, se chama Asti, que é uma cerimônia de luzes, de agradecimento pela luz do dia.
A luz da felicidade, a luz da vida, a luz do conhecimento, disso tudo, né? Então, eles fazem essa cerimônia todo pôr do sol na beira do Ganges. É uma cerimônia linda, com velas, é muito, muito linda. E com velas, cheiros, entonações, a Índia tem muito isso, ela mexe muito com os nossos sentidos. Né? Porque você tem não só a visão, mas o paladar, o olfato, você é atingido de todas as formas, eu acho muito grande lá. E no Ananda, como era um lugar ayurvédico, um lugar de spa, ele era no meio de uma mata linda. A primeira coisa que a gente recebia era um pijama branco, um pijama de linho branco. Então todo mundo se vestia da mesma cor, todo mundo de branco. Parecia uma coisa etérea, uma coisa tipo a gente chegou no céu, entende? Todo mundo que andava no hotel, de dia ou de noite, com aquela mesma roupa. Então a gente teve várias consultas ayurvédicas, a comida que a gente comeu era dentro do nosso organismo, da nossa posição na concepção ayurveda, uma coisa ali, massagens, consultas, tudo dentro desse preceito yoga, desse preceito hinduísta de evolução, de luz. Uma coisa Conexão e muito bem-estar, linda. né? Então foi uma Conexão e experiência bem-estar. diferente, porque daí tinha o silêncio, né? Coisa que não tem na Índia. Então lá a gente ficou com o silêncio. Então foi uma experiência a contrapós, depois de sair do Rajastão e para lá, foi uma coisa muito interessante, porque a gente saiu de um monte de informação, né? Muita, muita informação no Rajastão, que são os lugares. Eu acho que sim, é uma coisa muito linda. O Rajastão tem uma riqueza em tudo, né? Muito. Então, daí você sai de lá e vai para um lugar silencioso, em conexão com a natureza, onde não tem aquelas pessoas de sari colorido, tá todo mundo de branco, fazendo meditação, yoga. É muito lindo. É muito diferente disso tudo. Dani, assim, Então, as esse cores contraste. na Índia, elas têm um significado especial? Por que que tudo lá é tão colorido? Por que que eles usam as cores É de uma tudo forma muito tão vibrante, intensa? né? Eu sei que a cor É especial é lindo só quando a pessoa demais. morre. Quando a pessoa morre, ela tem cores pela idade de conhecimento que ela tem, tá? Eu não vou saber te dizer a ordem das cores, mas eu sei que tem uma cor especial. Uhum. Fora isso, eles são muito coloridos. Você chega lá, você já quer pôr um sari, já quer colocar um sari colorido, já quer ficar no meio daquilo tudo, porque é muita vida, Energia. muita cor, muita energia, exatamente. Aqui a Flávia está falando para eu contar do jantar no Palácio. A gente teve um jantar no Palácio em Jaipur, que é uma experiência, que são coisas que quando você vai para a Índia, você tem que se permitir ter experiências. Você não vai para lá para fazer um turismo só de olhar e tirar foto. Você tem que sentir. Então, você tem que ir em cerimônias, né? Ver cerimônias. Você tem que vivenciar lugares para você poder ter essa concepção completa. Não adianta você só olhar É muito dentro do que do a gente ônibus, falou, vamos é a supor. conexão sem É. preconceito algum. Você vai Exatamente. totalmente livre de qualquer julgamento. Qualquer julgamento, qualquer julgamento. Eu queria abraçar todas as crianças, eu queria tirar foto no meio da família, tudo. Eu queria sentir, viver aquilo tudo. Então, no palácio, em Jaipur, que nós fomos, a gente teve uma experiência maravilhosa. A gente foi recebido dentro do palácio, foi feita uma cerimônia com danças, a gente foi recebido com elefantes, coisa mais linda. A guarda do Marajá nos recebeu e nós tivemos um jantar num lugar aberto cheio de arcos rosa, ao estilo indiano, com vários pratos, com aqueles homens todos de turbante, assim, uma coisa surreal, com música indiana muito linda, dentro de um palácio de Marajá. Assim como nós passamos o Diwali, que é um dia de luz, que é quase como se fosse o Natal É o ano deles. novo, né? É Natal. É um dia de luz que eles falam, é um dia que todo mundo se reúne, quem estiver fora vai para casa para passar essa data. E nós passamos dentro do castelo, dentro do Palácio Marajá em Jodhpur, que eu falei que ele mora, né, numa parte do palácio. E aí teve uma cerimônia linda no gramado do palácio e que ele jantou com a gente. O Marajá jantou com os hóspedes, a família toda do Marajá jantou com os hóspedes. Então, todo mundo acendeu velas, fez todo o ritual a ser feito. Então, são vivências que se diz assim, o que é o Marajá? Eu já sentei do lado do Marajá, entendeu? Eu entrei realmente num palácio de Marajá, eu jantei lá. São sensações que você só tem com essas vivências, certo? Você consegue ver significados, expressões, comportamentos, se você vivenciar
essas oportunidades. Senão, Se eu você se acho que permitir, de coração aberto. Sim, sim. você tem que se permitir, tem que se jogar, entende? Não dá para você ter preconceito com nada, eu acho. Senão você não vai conhecer a alma da Índia ou do povo indiano, talvez não vá se apaixonar, porque eu vejo muita gente dizer, ah, fui para a Índia e não gostei. Não achei tudo sujo, tudo horroroso. Eu achei tudo lindo, mas é que eu fui sabendo que eu estava indo para a Índia, entendeu? Eu Sim. Você sabia já que eu foi estava aprendendo preparado. como a Índia era. Eu acho que as pessoas têm que saber para onde elas estão indo. A tua viagem tem que ser bem organizada, como eu comentei a Flávia, minha amiga que é dona da G1, que monta as nossas viagens, que viaja com a gente, que é a minha amiga de viagem. Ela é muito cuidadosa. Então a gente sabe onde a gente vai, aonde a gente fica. Então, se a viagem não for bem organizada e programada, você talvez não tenha um resultado, uma experiência, uma oportunidade como a gente teve. Ah, sim. Então, acho que todas as viagens você tem que pesquisar, fazer ela corretamente para ela sair valendo aquilo tudo que você está investindo, esperando nela, né? Eu acho Senão você que fica você muito vulnerável a sair... imprevistos. E aí acaba que muita coisa que era para ser Exato. vivida em sua intensidade vira um É, estresse. Posso imaginar. sem dúvida. Então, Dani, e assim, falando um pouquinho até do mundo como inspiração, né? A gente falou muito no início da live do conectar as pessoas, que essas experiências delas consigam ser traduzidas em casa. Eu tô vendo aí atrás de você vários objetos, eu tô vendo várias ver coisas, se eu consigo e acender eu te aqui. conheço, sei que você é muito Você vê um cuidadosa pouquinho e com certeza melhor. você preparou isso pra gente. Na Então, por verdade, exemplo, eu me preparei para ficar na frente da estante, que já existe aqui, já é assim. mas mostra pra gente o que você trouxe de lá. Eu tô vendo alguns objetos bem coloridos ali, que devem ser indianos ou balineses com O que eu, certeza. o que eu digo para as pessoas é que a casa tem que contar a história delas, né? As vivências, ela tem que trazer lembranças, recordações, boas sensações, certo? E aqui tudo que eu tenho me dá lembranças deliciosas. Então eu tento fazer isso na casa das pessoas, de pôr um pouco da história delas, porque o ambiente é de cada um. A tua casa é tua, tem que ter o teu perfil, certo? Então, criar esse ambiente, essa ligação, esse laço com o ambiente, é uma coisa que neurologicamente, que eu estava te contando hoje sobre a neuroarquitetura, é explicada. Essa conexão com a casa da gente é muito importante. Tá? Para o bem-estar, para a renovação das nossas energias. Então, a tua casa tem que ser tua. Então, a minha casa tem um pouco da nossa história, né? Assim, essa estante que fica atrás de mim, ela já é a minha estante que eu trago, eu ponho as coisas que eu trago de viagem. Claro que eu tenho outros Você não lugares. preparou exclusivamente pra gente, Não, ela a é estante assim. não. Aqui do lado eu pus umas coisinhas pra vocês verem, mas aqui essa estante, ela é dessa forma mesmo. Então, você tem que saber Ah, escolher, você tem que trazer coisas que tragam a cultura do lugar, entendeu? Não é uma Torre Eiffel de plástico, entende? Não é um tuk-tuk qualquer. Não, você tem que trazer alguma coisa que traga significado para você, que seja alguma coisa cultural, não turística do lugar, certo? Então aqui eu tenho os músicos que eu trouxe da Índia agora, certo? Aqui em cima. Aí eu tenho aqui Ganesha, que é uma deusa, uma divindade, certo? Do aham. intelecto, que foi um pedido da minha filha. Ai, Ela queria traz a muito que a gente Ganesha mais perto tivesse pra uma em gente ver. casa. Então, Ganesha é uma Traz mais deusa do perto. intelecto, Sabedoria, né? Aham. da Ai, que lindo. sabedoria, exatamente. Essa Nossa, foi que uma peça encomenda da linda. Laura. É uma peça linda. Ela Uhum. queria muito que tivesse. Ela teve uma outra encomenda de uma deusa Durga, mas está lá no quarto dela, que é uma deusa muito forte, que eles disseram que não podia estar em qualquer ambiente. E na hora que eu fui comprar, eles disseram, como assim você quer uma Durga? Pra quê? Ai, não sei, minha filha quer uma Durga. Tá errado. Não, não pode ficar em qualquer ambiente. É para uma pessoa muito forte, de caráter muito forte. Ela é bem assim, desse jeitão. E aí, porque ela tem amigos indianos, né, onde ela estuda, e ela queria muito. Ele falou, então, se ela tem esse perfil, então fica lá no quarto dela. Esse foi um pedido dela. Né? Quero ver aqui se eu consigo soltar um pouquinho o telefone para vocês verem. Aqui eu tenho uma roda de elefantes que eu trouxe do Sri Lanka, que é Aham, muito ali linda, embaixo. esculpida em madeira. É, Uhum. Dani, desce um pouquinho certo? mais. Ah, não, agora dá pra ver. Aham, dá pra ver. Dá para ver? Uhum. Dá. Tá. Lá em cima eu tenho uma foto que foi tirada dentro de uma mesquita, de uma mão rezando com máscara. Daí aqui do Uhum. lado eu coloquei umas peças que não sei se dá para você ver. Dá? Dá sim. Aham. Dá para ver? Então, essa Sim. foto eu me apaixonei numa galeria de Bali. Apaixonei. Eu passei pela galeria e falei, volta, volta, eu preciso levar essa velha para casa porque eu não vou ficar feliz sem ela.
Ela, na verdade, fica no hall de entrada de casa. As meninas até deram nome, ela tem nome aqui em casa. Então, eu fui lá, comprei, trouxe embaixo do braço, porque é para contar que ela é Dona Guta. E eu Eu ia trouxe ela perguntar, embaixo mas do falei, não braço. sei, né? Ela foi muito significativa para mim, entendeu? Eu olho para ela, eu me lembro de Bali, daquele povo sorridente, mesmo todo enrugado, daquelas plantações de arroz maravilhosas, lindas, que tem um Nossa, povo mas com a foto essa expressiva fisionomia. demais, demais, É demais. demais, ela Linda, é linda demais foto. expressiva. E daí esse daqui é um pau de plantar arroz, que eles fazem buraquinho na terra e plantam arroz. Isso foi numa galeria, ele é bem antigo, ele é esculpido até na parte superior dele. Ele é esculpido. Tá vendo? Então, isso aqui. Ó, desculpa. Isso aqui transmite para mim essa parte da cultura dos arrozais, né, que a gente visita em Bali. Me faz lembrar muito dessa parte. E daí ali eu tenho uma coleção de elefantes que eu trago de vários lugares. A maioria é do Sri Lanka, mas eu trago de vários. Eu tenho da Índia, E eu importantíssimo, tenho da todos China. eles com o bumbum virado para a porta, né? Para trazer prosperidade. Na verdade, lá no Sri Lanka eu não vi falar nisso, sabia? Eu não vi eles Não? falarem dessa. Acho que pode ser uma coisa brasileira, então. Eu acho que é, porque eu Uma cultura realmente meio eu não vi eles brasileirada, falarem. pode ser. Aham. Então, a maneira de colocar, mandei fazer uma caixa de acrílico para colocar as peças. Eu valorizo as peças de uma maneira que não é jogado lá na entrada, virado para a porta, entende? Acho que isso tudo tem que A ser composição também auxilia muito, até na experiência que muito você vai ter quando lembrar, né? para Da valorizar experiência a que você teve peça, lá. né? Sim, sem Exatamente. dúvida. É. Se os meus elefantes estivessem soltos pela casa, talvez eles não tivessem assim uma maneira tão bonita de ser colocada. Então, isso Sim. tem que ser sempre colocado com cuidado, porque meu trabalho é contemporâneo e não é rebuscado, cheio de... Mas dentro disso, eu sempre tenho lugares de laços. Laços de lembrança, de memória, de sentimentos, que eu acho extremamente importante ter numa casa, num ambiente, né? E Sem aqui, que eu dúvida. tinha falado para você que eu tô com a minha japamala. O que é Mostra uma pra gente, que japamala? linda. Vamos ver se você consegue ver. Dá para ver um pouquinho o trabalho dela? Dá, São bem, bolinhas de madeira cheio de esculpidas, detalhes, aham. cheio de Uhum. detalhes, tá? Ela, a japamala, quando eles nascem, eles recebem uma japamala de proteção. A história da origem da japamala é que ela é feita com a madeira da árvore que nasceu da lágrima de Shiva. Então, que é o Deus Supremo, né? Então, essa japamala, eles colocam no corpo, que eu tô com uma grande, porque a gente ganhou quando chegou no spa, e todos ganhamos. Além do pijama, a gente usava isso. Eles usam uma que é fininha, tá? Eu tenho, acho que uma fininha aqui. E carregam no corpo a vida inteira, ó. Que é a mesma coisa, só que bem pequenininha. Dá pra você ver que Como ela é se fosse uma bem guia. pequenininha. Uhum. Tá? E eles Linda, usam linda. isso junto ao corpo a vida inteira. Para proteção, que aquilo eles colocam na criança lá, uma proteção para a criança para a vida toda. Então a japamala é uma coisa muito significativa. Eu tenho até japamalas de pedra que eu uso como colar, que eu acho assim, o conceito dela é uma coisa muito. Eles têm elas de pedras preciosas, com fios de ouro, pendurada, porque está dentro da cultura, do sentimento de proteção que eles têm. A árvore recebeu as lágrimas de Shiva. A árvore nasceu da lágrima de Shiva. Uhum. Então, Shiva Lindo. chorou, caiu a lágrima na terra e dali nasceu uma árvore. E essa árvore, que é feita dessa árvore, fizeram outras árvores, e dessa madeira eles fazem a japamala. A japamala, que é aquela que eles usam quando nasce, que é uma joia, uma coisa rara, preciosa, cara. Eu tenho aqui a que a gente compra, a gente põe no Ganges para. Não digo benzema para o ritual ser completo, a gente tem que dar uma olhada nela no Ganges, né? Pra gente... Eu gosto de fazer toda essa vivência que eu te digo, assim, a minha filha mais nova diz, mãe, parece uma apropriação cultural. Não, quando eu digo que eu quero vivenciar as experiências das culturas, eu não quero me apropriar. Eu quero, na verdade, dentro do conhecimento, da sensação que eu tenho, respeitar mais. Sim, Entende? sim. Mas Respeitar. você Eu tem vou essa trazer uma vivência, peça você para minha tem essa Eu referência. vou trazer uma peça para minha casa e vou saber se eu posso colocar ela em qualquer lugar. Tem coisas que você não pode pôr em qualquer lugar e de qualquer forma. Eu respeito muito Sim. isso. Eu tenho um tapete
árabe, de rezar, tá? Que era de um amigo meu muçulmano que estudou comigo, que rezava nesse tapete, é a marca do joelho dele. Não pode pisar. Então ninguém pisa no meu tapete, quer dizer, eu respeito, porque essa é o propósito desse tapete, você está entendendo? Então, sendo minha religião, não, eu sempre vou respeitar isso e vou fazer isso nos lugares que eu for. Eu vou sempre tentar entender aquilo que eu estou usando, a peça que eu estou usando, para que ela seja colocada de uma maneira correta. Colocada Né? dentro da referência do significado dela. Uhum. Sim, eu acho que isso é muito importante. Então, as peças aleatórias, avulsas, É o elas acabam respeito, não né? O tendo um respeito não é a contexto, um tua cultura, mas é o significado. respeito. E o significado que isso tem, né? Eu acho que a gente tem que respeitar. Se eu fui para lá, eu gosto, quis trazer uma peça porque ela teve algum significado. Eu não quero trazer só por trazer, só para enfeitar a minha casa, entende? Então, eu acho Claro. que a gente tem que ter essa conexão, esse respeito por isso. Né? Eu não vou colocar um máscara de oração árabe no meu lavabo para enfeitar, entende? Não vou. Então, a gente tem Essa que ter sensibilidade é importantíssima. Sim, sim. muito, porque daí se eu recebo alguém dessa religião por acaso da minha casa, vai se sentir ofendido, além de tudo, né? Você ainda cria uma situação desconfortável para você. Então, todo esse cuidado, essa curadoria das peças, as coisas, é importante essa orientação do profissional na hora de usar essas peças que a família tem, ou pode vir trazer das viagens, né? Mas acho que todo mundo tem história para contar, para colocar na sua casa, para fazer essa conexão de humanização nos lares, nos nossos templos que nós vivemos, E né? Eu se acho você isso muito coloca importante. de uma forma bonita, né? Se você coloca de uma forma criativa e respeitando todo o significado que aquela peça tem, a tua casa ela fica cada vez mais a tua cara, né? Ela tem cada vez mais a tua essência e reflete cada vez mais a tua história, o que é Não o adianta eu querer objetivo cada pegar a vez peça maior hoje. indiana e pôr numa casa de alguém que nunca foi para a Índia, entendeu? Claro que eu posso pôr um objeto assim, mas agora fazer peças assim de viagem tem que ser a tua história, para trazer recordações, não é para mostrar para os outros, entendeu? São conexões que te trazem o bem-estar do ambiente. Isso é muito importante. Muito importante. Essa conexão que você tem com o que tem dentro da tua casa, com que as tuas sensações que são despertadas, às vezes inconscientemente, acontecem dentro da tua casa, na frente de alguma coisa que você passou, que você sentiu o cheiro. Eu trouxe do spa o cheiro do óleo essencial, porque era assim, me dá uma recordação deliciosa daquilo, entende? Para outra pessoa vai ser um cheiro gostoso, mas talvez não traga essas recordações tão boas. Dani, pode parecer que não, mas nós estamos a 8 minutos do término da nossa live. A gente imaginou, a Dani falou assim, não, mas não vai passar de meia hora, 40 minutos, já estamos em 53 minutos. Não tem como falar pouco da Índia, é impossível. Não, mas eu acho que assim, todo mundo que nos acompanhou aqui com certeza ficou encantado, porque realmente o conteúdo é muito rico e toca muito o nosso coração, né? Eu até queria que você falasse mais, e que bom que você falou mais e se aprofundou bastante no tema. 1 hora o Instagram nos derruba, né? Sim. Ele é implacável nesse sentido, não deixa a gente Ainda ficar bem, um né? Senão minuto as a mais. pessoas iam se estender demais. E Dani, eu queria assim, dentro de todo esse repertório de viagens que você tem, de todas as culturas que você já conheceu, que você deixasse uma mensagem pra gente e que realmente se conectasse com esse momento que nós estamos vivendo, que está sendo um momento muito desafiador, único, né? Tá todo mundo realmente utilizando todo o seu conhecimento e o seu máximo equilíbrio para se manter, né, em paz nesse momento, e que dentro de todo esse conhecimento que você teve, você nos passasse alguma mensagem nesse sentido. A minha mensagem nesse sentido é para que as pessoas percebam os lares que elas vivem. Independente da riqueza, do luxo, não é isso. Que elas sintam as sensações que eles passam, que o ambiente, o lar passa para ela e para sua família. Tá? Porque dificilmente as pessoas passam tanto tempo dentro de casa, a não ser que elas tenham alguma necessidade, alguma doença, ou a família toda junto o tempo inteiro em casa, né? Você está vivendo a tua casa de uma maneira ímpar. E talvez você não esteja sentindo a tua casa como você achou que ela fosse. Veja a tua casa como um santuário, como um abrigo, como um lugar de proteção, como um lugar de equilíbrio e reconexão. Se tua casa não te passa isso, mude algumas coisas nelas. Não precisa ser um investimento grande, mas mude, faça com que ela tenha a tua cara e que te passe essas sensações. Nunca esqueça que o teu ambiente
é o teu santuário. Assim trate ele dessa forma. Aquela história de tirar o sapato sujo antes de entrar em casa é uma maneira de respeitar a tua casa, né? Trate ela da maneira que você quer ser tratado. Veja o ambiente não só como uma coisa material, mas como uma continuação do teu sentimento, que te ajuda, te protege e te completa nesse momento. Sem dúvida, sem dúvida. Falou tudo. Amiga, foi um prazer imenso ter você aqui hoje. De coração. Obrigada, meu Eu amor. estava muito ansiosa por essa live, você sabe. A Obrigada. admiração que eu tenho por você, o amor, o respeito. E te ouvir sempre é um presente. Quero te agradecer muito. Agradecer todo mundo que nos acompanhou. Teve pessoas que entraram depois, pessoas que tiveram que nos deixar um pouquinho antes. A Claudinha está chegando aqui no final também. A Cláudia Canales. E, enfim, te desejo todas as bênçãos do mundo. Que Obrigada. você realmente viva na essência essa ressignificação da tua casa, né? Você realmente acredita muito nisso e vive isso diariamente. E, pessoal, desejo uma semana para todos, uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, mais uma semana desafiadora, mas que a gente consiga passar por ela com uma aceitação, com paz e uma maior felicidade que nós conseguirmos. Escolha ser feliz, como diz o teu canal aqui, né? Eu acho. Obrigada por me dar a oportunidade de participar de um projeto que tem um preocupado em trazer o bem-estar, a melhora do ser humano nesse momento. Obrigada por me deixar participar. O prazer é todo meu. Fiquem com Deus, uma Obrigada. ótima noite. Amém. E até a Pra próxima. todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Dani. Beijo. Tchau.